Peço que os irmãos abram comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Nós basearemos a mensagem de hoje apenas em um versículo, o versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos por tudo o que já ocorreu neste culto, grato pela oportunidade de louvar ao Senhor com cânticos, grato pela certeza de que o Senhor ouviu cada oração feita aqui esta noite. Mas agora, Senhor, Tua palavra foi lida, e a nossa expectativa, o nosso pedido, é que o Senhor nos abençoe essa noite, fale com cada um de nós, nos instrua de acordo com a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no início dos anos 2000, o grupo Titãs lançou uma de suas músicas mais famosas. O tipo de música que permanece fazendo sucesso por décadas. Eu vou aqui ler apenas 2 estrofes desta música, crendo que, muito provavelmente, os irmãos a conhecem. A primeira estrofe diz assim: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Prestem atenção na segunda estrofe. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. A música Epitáfio, cantada pelos Titãs, é o tipo de música que tem como um dos seus objetivos levar aqueles que a ouvem a fazer uma reflexão sobre a vida. E na letra da música, dá para perceber que a pessoa que faz essa reflexão chega à conclusão de que algumas coisas na vida dela deveriam ter sido feitas de forma diferente e outras coisas deveriam ter sido simplesmente aceitas. Aceite a vida como ela é, aceite as alegrias, aceite também as tristezas. Esse estilo de vida que nos estimula a aceitar o destino, mesmo que ele traga fardos sobre você, é algo que, pelo menos em um sentido, se aproxima de uma expressão que ficou também muito famosa: amor fati, que significa amor ao destino, ou aceite o destino. Uma implicação dessa filosofia de vida é a de que fardos que vêm sobre a sua vida são unicamente seus, e você deve aceitá-los, você deve suportá-los. Em vez de você querer mudar o fardo que já existe, mude a sua percepção sobre esse fardo e aprenda com ele. Pelo menos em um primeiro momento, isso parece ser algo nobre. Afinal de contas, parece nos estimular a ter força em nós mesmos, estimula o nosso progresso, o nosso amadurecimento. Mas será que a palavra de Deus também nos ensina que os nossos fardos são unicamente nossos e nós devemos simplesmente suportá-los? Hoje, ao nos debruçarmos sobre Gálatas 6:2, nós iremos falar sobre fardos. E sem entrar nos méritos da música Epitáfio, que de fato fez e continua a fazer sucesso, nós aprenderemos sobre uma maneira diferente de lidarmos com os fardos. Tanto aqueles fardos que vêm sobre a nossa vida, quanto os fardos que vêm sobre a vida do nosso irmão. E a primeira coisa que faremos, então, é entender que fardos são esses. O que Paulo quer dizer com fardos? No contexto da carta aos Gálatas, nós encontramos Paulo lidando com uma grande dificuldade. Essa dificuldade tinha a ver com um grupo chamado de judaizantes. Esse grupo dos judaizantes queria colocar sobre os crentes gentios algumas coisas que pertenciam ao judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Eles diziam: vocês precisam se circuncidar. Ao fazerem isso, os judaizantes estavam colocando um fardo sobre os cristãos gentios, um fardo que atacava a liberdade que eles tinham no Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo utiliza uma linguagem pesada no capítulo 5, versículo 2, dizendo: eu, Paulo, digo a vocês, se vocês deixarem circuncidar, ou seja, se vocês aceitarem simplesmente esse fardo que os judaizantes estão tentando colocar sobre vocês, então Cristo não tem valor nenhum para vocês. Se vocês aceitarem esse fardo, então Cristo não serve para nada para vocês.
Aplicando isso aos nossos dias, podemos então concluir que existem sim fardos que virão sobre os irmãos. Mas esses fardos não devem vir de imposições humanas, ou de líderes religiosos, ou coisas parecidas. Isso precisa ficar claro num primeiro momento, porque ainda existem pessoas que se submetem a fardos que são colocados sobre ela por líderes religiosos. Fardos que não estão fundamentados na palavra de Deus, mas estão fundamentados normalmente no isso pode e isso não pode. Então, cuidado para não se sentir esmagado, pressionado por coisas que a Bíblia não ensina, por um fardo que a Bíblia não apresenta e não coloca. Não é esse o tipo de fardo do qual Paulo está falando aqui. Então vejam que interessante. Há uma igreja que estava correndo o risco de aceitar um fardo desnecessário, um fardo que contrariava a liberdade do Evangelho. Paulo está dizendo, vocês têm fardo sim para carregar, mas não são esses fardos que os judaizantes estão colocando sobre vocês. Então, que fardos são esses? A palavra utilizada por Paulo aqui, ela tem o significado de esmagar, pressionar, preocupar com grande intensidade. No entanto, é o tipo de palavra que pode ser aplicado a diferentes situações que podem provocar essas coisas, essa pressão, esse fardo. Seria muito difícil citar aqui todas essas possíveis situações. Por isso, eu quero dividi-las em dois grupos. Então, existem dois grupos de fardos. Quais são esses grupos? O primeiro grupo é aquele cujos fardos estão relacionados a um pecado com o qual o irmão tem lidado. Na verdade, essa parece ser a primeira aplicação que Paulo faz à palavra fardo. Porque se vocês olharem para o versículo 1, vão perceber que Paulo fala de um irmão que foi surpreendido em alguma falta ou em algum pecado. Nesse caso, esse irmão que caiu, que está lidando com uma fraqueza espiritual, às vezes durante muito tempo, pode estar com um fardo sobre ele. Tá? Então, o primeiro grupo dos fardos é aqueles fardos que estão relacionados com pecados cometidos, pecados específicos, com uma fraqueza espiritual que um irmão tem lutado já há algum tempo. O segundo grupo é aquele cujos fardos estão relacionados às circunstâncias da vida, circunstâncias que nós não temos controle. Algumas vezes nós podemos ter ao nosso lado um irmão que tem sofrido por causa de situações que não estão diretamente ligadas ao pecado. Por exemplo, desemprego, doença, separação, esse tipo de coisa. Tá? São circunstâncias da vida. Todas essas coisas podem acontecer na vida de alguém, inclusive na nossa. E essas coisas também podem se tornar fardos que começam a nos esmagar, a nos oprimir e a nos preocupar. Portanto, se no primeiro grupo os fardos estão relacionados a um pecado específico ou a uma fraqueza espiritual, no segundo grupo os fardos estão relacionados às circunstâncias da vida. Diante desses dois grupos, que nos ajudam a entender o que Paulo quer dizer com fardos, nós agora precisamos entender o que devemos fazer com relação a esses fardos. Ou seja, o que significa o imperativo, a ordem levem. Tá? O que significa isso? Basicamente, a ideia da palavra é a de estar lado a lado, é de estar ombro a ombro. E o objetivo disso é atuar para que haja um alívio nesse peso. Então vejam, há um peso sendo carregado, a ideia do levar aqui é de estar lado a lado, ombro a ombro, com o objetivo de aliviar esse peso. Lutero entendeu muito bem isso quando disse: os cristãos devem ter ombros fortes e poderosos. Ele estava aplicando essa frase justamente ao texto de Gálatas. Logo, não é difícil entendermos o que Paulo está nos ensinando. Os fardos existem e eles podem atingir a todos nós. Paulo pressupõe isso quando ele diz uns dos outros. Tá? Paulo não está dizendo, levem os fardos só daquele grupo de pessoas ou só daquela pessoa. Levem os fardos uns dos outros. Isso pressupõe que todos nós, de alguma forma, teremos que lidar com fardos. E no contexto da igreja, esses fardos devem ser compartilhados. Eles não são apenas problemas de um irmão, mas são problemas dos irmãos. Mas como isso se dá na prática? Como o levar o fardo um dos outros se dá na prática? Novamente, fica difícil nós darmos aqui todas as possibilidades que representariam uma forma de levar os fardos. Por isso, eu vou dar apenas alguns exemplos. Primeiro, no que diz respeito
ao primeiro grupo dos fardos, lembram-se? Aqueles fardos que estão relacionados a alguma fraqueza espiritual, a algum pecado específico. Paulo fala no versículo 1 a respeito da atuação dos irmãos no processo de restauração desse irmão. Ele diz, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa. Então, existe um processo de restauração. E esse processo de restauração de um irmão que caiu, de um irmão que está lidando com uma fraqueza espiritual, representa o levar o fardo uns dos outros. É uma forma de representar isso. Nesse processo da restauração de um irmão, você pode colocar o seu ombro ao lado do ombro dele e ajudá-lo com algumas estratégias práticas. Por exemplo, se a fraqueza do seu irmão tem a ver com a área sexual, suponhamos isso, a fraqueza desse irmão está relacionada à área sexual. Como você pode ajudá-lo? Você pode ajudá-lo com diferentes estratégias. Por exemplo, você pode auxiliá-lo, ajudá-lo, orientá-lo a se afastar de lugares que podem estimular essa fraqueza. Então, às vezes, a rotina do irmão que tem esse fardo sobre ele é intensificada, né, de forma que ele se sinta ali em determinados lugares mais estimulados a cair nessa tentação, nesse pecado. Você pode auxiliá-lo em estratégias que o auxiliem a se afastar de ambientes que vão intensificar essa tentação. Você pode trabalhar com ele estratégias para ele evitar colocar diante dos olhos aquilo que também o estimula a cair nesse mesmo pecado. Você pode estimulá-lo a ter uma agenda que seja preenchida e que evite muito tempo ocioso. Nós sabemos, meus irmãos, principalmente nesse tipo de dificuldade, de fraqueza relacionado à área sexual, que o tempo ocioso é um grande problema. Pode ser um intensificador dessa tentação. Você pode colocar o seu ombro ao lado desse irmão e ajudá-lo a ter uma rotina mais preenchida, para que ele tenha menos tempo ocioso. É preciso lembrar que nesse processo de restauração, o fardo vem normalmente carregado de tristeza, de desânimo, de revolta. O irmão às vezes está lutando com isso há tanto tempo e aquilo o revolta, aquilo o entristece, aquilo o oprime. Esse fardo está sobre ele. Às vezes no início da restauração vai tudo bem, mas daqui a pouco o irmão cai de novo. Ou seja, essas condições fazem com que esse cuidado, esse levar o fardo, deva ser algo constante. E essa também é a ideia da palavra que Paulo utiliza aqui. Paulo traz a ideia de que os seus ombros devem estar constantemente ao lado do seu irmão. Os seus ombros devem estar sempre ao lado, à disposição, para ajudar o seu irmão com relação a esse fardo. Ainda é preciso pontuar que todos aqueles meios de graça nunca devem ser deixados de lado nesse processo. Os meios de graça que Deus estabeleceu jamais podem ser deixados de lado nesse processo de restauração. Ou seja, a oração, a leitura da palavra, até mesmo a comunhão com os irmãos, a frequência no culto, são essenciais nesse processo de restauração, nessa busca para que o irmão tenha o fardo aliviado. Esses meios são essenciais. Entretanto, esses meios não contrariam o uso de estratégias práticas nesse processo. É preciso entender, meus irmãos, que muitas vezes mandar a famosa figurinha de oração no WhatsApp ou escrever lá, estaremos orando, não é suficiente. Em muitos casos, esse tipo de estratégia aqui que eu disse a vocês, que podem até parecer estratégias muito simples, podem ser de grande eficácia nesse processo de restauração. É uma maneira de você ajudar o seu irmão com o fardo que ele está carregando. Já no que diz respeito ao segundo grupo dos fardos, aqueles que estão relacionados às circunstâncias da vida, o irmão, ele então tem um fardo sobre ele que vem por coisas que não estão relacionadas ao pecado. E eu aqui gostaria de destacar algumas coisas. Algumas vezes, essas circunstâncias da vida, elas são escancaradas. E nesses casos fica evidente para a igreja que o irmão tem um fardo sobre ele. Então vejam, existem algumas circunstâncias na vida que são escancaradas. Fica claro para a igreja que o irmão tem um fardo sobre ele. Por exemplo, imaginem um irmão, pai de família, com filhos pequenos, que ficou desempregado. É claro que nesse caso, nessa circunstância da vida, todos nós saberemos que esse irmão tem lidado com um fardo.
as preocupações com o sustento da família, as preocupações com as contas que ele tem que pagar. Então, é um tipo de circunstância que é escancarada. Fica claro para os outros irmãos que esse irmão tem um fardo sobre ele. Esse é o tipo de situação em que é mais fácil nós agirmos com estratégias para aliviar o fardo do irmão. Então, se você pode utilizar de estratégias no primeiro caso, em que o fardo tem relação com o pecado, você também pode utilizar de estratégias no segundo grupo, naqueles fardos que não estão relacionados ao pecado, mas às circunstâncias da vida. Então, nesse caso do irmão desempregado, talvez lá onde você trabalha, estão precisando de pessoas para trabalhar. E você pode colocar o seu ombro ao lado do irmão, indicando esse irmão. Talvez lá onde você trabalha não tem vaga, mas você conhece alguém que trabalha em um lugar que está precisando de funcionários. Você também pode atuar como um mediador na busca por ajudar a esse irmão. Talvez a igreja, ali na sua junta diaconal, tenha à disposição algumas cestas básicas disponíveis. E assim, enquanto o irmão não arruma esse emprego, essas cestas básicas poderão ajudar esse irmão a aliviar o fardo. Estas e outras estratégias podem ser usadas como maneiras de colocarmos os nossos ombros lado a lado com o irmão que tem um fardo sobre ele causado por diferentes circunstâncias da vida. No caso específico aqui, a do desemprego. Entretanto, meus irmãos, algumas vezes as circunstâncias da vida não serão tão escancaradas assim. E nesses momentos, a igreja pode não perceber que o irmão tem um fardo sobre ele. Então existem circunstâncias que fica claro que o irmão tem um fardo sobre ele. Mas existem circunstâncias da vida que não são tão escancaradas. E isso pode fazer com que a igreja não perceba que aquele irmão tem lidado com o fardo. E eu quero ilustrar isso usando novamente o exemplo do desemprego. Pensem agora na seguinte situação. Um irmão, pai de família, com filhos pequenos, fica desempregado. Só que nesse caso, diferente do primeiro, que perdeu o emprego e continuou sem um emprego, esse segundo irmão ficou desempregado, mas juntou ali a poupança que ele tinha e montou um próprio negócio. Ele começou a vender alguns produtos. A condição desse segundo irmão parece não ser tão preocupante como a mesma, não é mesmo? Porque, afinal de contas, ele está trabalhando, ele tem um negócio dele ali, ele começou um negócio. Então, parece que não é tão preocupante como a primeira. Mas pode ser que o negócio desse irmão demore para engrenar. Talvez ele tenha já há muito tempo divulgado o produto que ele está vendendo e as pessoas não estão se interessando muito. A minha pergunta aos irmãos é a seguinte: vocês acham que isso irá gerar nele preocupação? Vocês acham que nesse segundo caso, em que o irmão conseguiu abrir o seu próprio negócio, mas o negócio não está indo bem, isso se tornará um fardo sobre ele? É claro que sim, meus irmãos. Só que muitas vezes nós não atentamos para isso, pois os nossos olhos se acostumaram a definir os fardos como algo que é escancarado. Muitas vezes nós ignoramos a realidade de que fardos vêm sobre a vida das pessoas e vêm por circunstâncias que não são tão escancaradas como outras. Por isso, nós precisamos de olhos mais atentos para o que ocorre ao nosso redor, no meio da nossa família da fé. E não pensem que esses olhos atentos é tão difícil assim. Certa vez, lá em Presidente Prudente, isso já tem um bom tempo, mas eu não me esqueço dessa conversa. Eu estava conversando com um homem que não era crente, e ele me contou algo muito interessante. Ele disse que a rotina dele, ele entrava muito cedo no trabalho, então sempre ele chegava ali por volta das 2, 3 horas da tarde, né? E em Prudente, esse é um horário de sol estralando. E o costume dele era sempre sentar na frente de casa, ficar ali por algumas horas. E quase todos os dias, no mesmo horário que ele sentava, subia um sorveteiro com o seu carrinho de sorvete. E aquilo, durante muito tempo para essa pessoa, para esse homem, era algo comum. Ali está um sorveteiro com o seu carrinho de sorvete, é o negócio dele, ele trabalha dessa forma, o sustento dele é através disso, está tudo certo, está tudo tranquilo. É algo comum. Mas em determinado dia, ele me disse que parou para pensar o seguinte: quando o sorveteiro apontou lá embaixo, ele começou a refletir sobre algo. Poxa vida, esse homem passa aqui todo dia, debaixo desse sol quente, e conforme ele vai subindo a rua, e a casa desse homem ficava lá em cima, né? Ele percebia que ninguém comprava o sorvete daquele homem. E aí ele começou a pensar: como será que é a condição dele, né? Será que esse homem
está com dificuldades, né? Talvez 1 ou 2 sorvetes possam fazer a diferença nesse fardo que está sobre esse sorveteiro. E aí ele disse o seguinte para mim: eu resolvi comprar 2 sorvetes. Eu tinha um pote de sorvete na geladeira e eu não queria sorvete, e eu imaginava que o sorvete daquele homem não deveria ser muito bom. Mas mesmo assim, eu fui lá e comprei esses sorvetes. Parece uma coisa boba, né? Parece uma coisa sem muita importância, mas não é, meus irmãos. Um não crente demonstrou um olhar atento às circunstâncias que não estavam tão escancaradas. O sorveteiro em nenhum momento disse para ele: olha, eu estou com muitas dificuldades. Mas aquele homem, naquele momento, demonstrou olhos atentos. E com toda certeza, conhecendo as condições dos sorveteiros na nossa cidade, de alguma forma, aquele homem ajudou a aliviar a vida do sorveteiro. Se um não crente faz isso, será que os crentes não podem fazer o mesmo com relação aos seus irmãos? Desta forma, procure estar atento ao que acontece ao seu redor. Nós somos uma igreja ainda pequena. Não é muito difícil fazer isso. Nós precisamos de olhos atentos para, muitas vezes, nos anteciparmos a determinadas situações. Um irmão começou um negócio próprio, ajude-o, mesmo que a sua geladeira esteja cheia de sorvete. Um irmão, às vezes, tem conversado com você e constantemente repetido os mesmos assuntos. O mesmo assunto constantemente é falado sobre esse irmão. Talvez você considere esse assunto como algo sem importância. Esteja atento, porque, às vezes, a repetição de determinado assunto pode estar apontando para um fardo que está sobre a vida desse irmão, mas que ainda não foi escancarado. Por fim, é preciso lembrar que, se por um lado o irmão precisa ter olhos atentos, do outro lado, aquele irmão que tem um fardo sobre si é chamado para compartilhar esse fardo. Então, torne as coisas um pouco mais fáceis, né? Compartilhe o fardo que está sobre você. É óbvio, meus irmãos, que nós temos responsabilidades individuais. Inclusive, a linguagem do nosso texto aponta para isso. Se vocês olharem novamente para o versículo 1, vão perceber que Paulo mescla essa linguagem no plural e no singular. Ele diz: vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Agora veja a linguagem no singular. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. No versículo 5, Paulo também usa aí a palavra fardo, né, ou cargo, mas é uma palavra diferente daquela que aparece no versículo 2. Essa palavra que aparece no versículo 5 tem mais a ver com responsabilidades individuais. Nesse sentido, é claro que algumas coisas são de fato responsabilidades individuais. São responsabilidades nossas. Teremos que cumpri-las sozinhos e muitas vezes passar por elas sozinhos. Contudo, prestem bem atenção. Você precisa saber que a ideia de aceite a vida como ela é, ou, usando a linguagem do sermão, aceite os fardos como eles são, está mais para uma filosofia chamada estoicismo do que para cristianismo. Nós temos um Deus a quem recorrer no alívio dos nossos fardos. Pedro diz isso: lancem as suas ansiedades, lancem os seus fardos diante de Deus, porque Ele cuida de vocês. Mas nós precisamos ter em mente também que muitas vezes Deus vai aliviar os nossos fardos através dos nossos irmãos. Abram comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 7. 2 Coríntios 7, 5 a 7. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Paulo tinha um fardo sobre ele? Claro que sim. Paulo e os seus companheiros se sentiram agoniados, com temores tanto por dentro quanto por fora. Mas observe o versículo 6. Porém Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a chegada dele, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. Paulo e os seus companheiros estavam com um fardo sobre
eles. E ele diz no versículo 6, Deus aliviou esse fardo. E como Deus fez isso? Através de Tito e dos outros irmãos. O Senhor atuou para aliviar os fardos que estavam sobre Paulo e seus companheiros por meio dos irmãos. Meus irmãos, desta forma, nós podemos concluir essa primeira parte do sermão dizendo: você, irmão, que tem um fardo sobre si, que se sente preocupado, pressionado, busque a ajuda dos irmãos. Procure por alguém maduro o suficiente com quem você possa compartilhar desse fardo. E você que vê o outro irmão com um fardo sobre ele, coloque os seus ombros do lado para ajudá-lo no alívio desse fardo. E assim, nós levaremos os fardos uns dos outros. Mas o que nós alcançaremos com isso? Paulo vai nos dizer, na segunda parte do nosso versículo, que ao fazermos isso, nós então cumpriremos a lei de Cristo. E o que isso significa? O que significa cumprir a lei de Cristo? Existem algumas discussões sobre o que Paulo quer dizer com a lei de Cristo. Mas quando você olha para essas discussões, você percebe que no final elas não estão, os pensamentos não estão tão distantes assim. As interpretações não são tão diferentes. Por isso eu quero que vocês acompanhem comigo o contexto da nossa passagem para entendermos o que Paulo quer dizer. Abram comigo no capítulo 5 aí de Gálatas, versículos 13 e 14. Gálatas 5, 13 e 14. Paulo diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Paulo está dizendo aos Gálatas que a liberdade que eles tinham no Evangelho de Cristo não era uma liberdade que deveria ser usada para os fins próprios, tá? Para viver do jeito que eles queriam viver. Mas era uma liberdade que deveria ser utilizada para servir uns aos outros. E isso deveria ser feito com amor. Ou seja, esse serviço deveria ser um serviço de amor. E segundo Paulo, no versículo 14, esse amor é o cumprimento da lei. O amor cumpre a lei. Quando nós comparamos esses versículos com aquilo que Jesus diz nos evangelhos, nós encontramos semelhança. Pois lá nos evangelhos, Jesus também ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Levando em consideração que, por motivos didáticos, é comum dividir a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, em 2 tábuas, 4 mandamentos de um lado, 6 mandamentos do outro, e que esses primeiros mandamentos diz respeito aos nossos deveres para com Deus, e os outros 6 mandamentos diz respeito aos nossos deveres para com o próximo, nós podemos então dizer que quando nós obedecemos essa lei, mesmo que de forma imperfeita, nós estamos demonstrando tanto o nosso amor para com Deus, quanto o nosso amor para com o próximo. Por isso, o amor é o cumprimento da lei. Porque, ao cumprirmos a lei, ainda que de forma imperfeita, nós demonstramos, revelamos o nosso amor para com Deus e também para com o próximo. E o que isso significa para o nosso texto? Vejam, assim como servir uns aos outros, nos versículos 13 e 14 do capítulo 5, feito em amor, é uma demonstração do cumprir a lei. Aqui no capítulo 6, versículo 2, o levar a carga, levar os fardos uns dos outros, é uma forma desse serviço prestado entre os irmãos. Ou seja, levar o fardo uns dos outros é uma maneira por meio da qual a igreja demonstra o seu amor tanto para com Deus quanto para com o próximo. E assim cumpre a lei do amor ensinada por Jesus. Mas essa lei não é chamada de lei de Cristo somente porque Jesus a ensinou com palavras. Ela também é chamada de lei de Cristo porque o próprio Senhor Jesus personificou esse amor em sua vida. O nosso Salvador não somente falou sobre amor, mas ele mesmo com a própria vida revelou esse amor de forma muito clara. Por diversas vezes nós encontramos Jesus se compadecendo de pessoas que tinham fardos que estavam sobre elas por causa de circunstâncias da vida. Abram comigo em Lucas capítulo 7, versículo 13. Lucas 7, 13.
Aqui é o episódio da viúva de Naim, que havia perdido também seu filho. E observem o que é dito aí no versículo 13. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. A morte, meus irmãos, é uma realidade, algo que não podemos evitar nesta vida. Algo que, na maior parte das vezes, coloca um grande fardo de tristeza, preocupação sobre aqueles que ficam. Esse era o caso da viúva de Naim. Mas o nosso Senhor é apresentado aqui como alguém que se compadeceu dela. Meus irmãos, Cristo conhece os nossos fardos. Ele conhece as cargas que nós carregamos. Ele mesmo foi um homem de dores que sabe o que é padecer. Jesus esteve em uma festa de casamento compartilhando da alegria ali dos noivos e dos convidados. Mas Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro, compartilhando da dor dos que ali estavam presentes. Jesus é um melhor exemplo daquele que chorou com os que choram e se alegrou com os que se alegram. E nós somos chamados a fazer o mesmo. O nosso Senhor sempre colocou os seus ombros à disposição daqueles que tinham fardos sobre si. Uma igreja onde é cada um por si, uma igreja onde os membros não estão dispostos a ofertar os seus ombros para auxiliar o irmão com o fardo que está sobre ele, é uma igreja que não cumpre a lei de Cristo, pois ela desobedece o que Cristo ensinou e não vive como ele viveu. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que cumprir essa lei do amor não é algo simples e natural para nós. Diversos fatores podem dificultar o cumprimento dessa lei, que tem como uma das suas representações o levar o fardo uns dos outros. A distância, os afazeres diários, as preocupações que nós temos, a correria de uma cidade como São Paulo, a dificuldade em compartilhar do fardo que está sobre si, todos esses fatores e outros fatores podem dificultar o cumprimento dessa lei. Precisamos concordar que é muito mais fácil viver com uma música epitáfio do que de acordo com a lei de Cristo. É muito mais fácil aceitar os fardos, a vida como ela é e os fardos que ela traz, do que compartilhar esses fardos e ajudar no alívio desses fardos. E por isso, eu gostaria de encerrar o sermão relacionando a mensagem de hoje com o tema da nossa série sobre avivamento. O que levar os fardos uns dos outros tem a ver com avivamento. O texto de hoje vem logo após o mais famoso capítulo de Gálatas, que é o capítulo 5. É nesse capítulo que Paulo registra o seu texto a respeito do fruto do Espírito. Agora observem comigo o versículo 22. E a primeira coisa que aparece aí como fruto do Espírito. Versículo 22. 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é amor. Esse é o amor que precisamos. Esse é o amor que cumpre a lei. O amor que nos capacita a levar o fardo uns dos outros. O amor que nos faz viver de forma semelhante ao nosso Senhor. Esse amor não é algo natural ao ser humano, mas é algo que só pode existir no coração daqueles que tiveram o maior fardo de todos retirados de sobre si. Você, meu irmão, tinha sobre a sua cabeça um fardo que você não podia suportar. Um fardo que nenhuma outra pessoa, nem os seus pais, nem o seu cônjuge, nem o seu amigo, nem o seu irmão poderia retirar de cima de você. Esse era o fardo do pecado, que esmaga o ser humano até reduzi-lo à miséria total. Só uma pessoa poderia aliviar esse fardo. Só uma pessoa poderia retirar esse fardo de cima de você. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz do Calvário, meus irmãos, todo o peso dos seus pecados estavam sobre ele. Esse é o fardo que ele suportou. Ele os carregou, ele os levou para longe, ele retirou esse fardo de cima de você. E é somente ele, o Senhor Jesus, que por meio do seu Espírito pode avivar o seu coração, produzindo esse amor em você. É somente ele que pode fazer isso.
o tipo de coração que, ao compreender que o maior fardo foi levado, retirado de sobre si, agora se dispõe a levar também o fardo do irmão. Se falamos na primeira parte que Paulo não estava se referindo aos fardos colocados pelos judaizantes, pelos líderes religiosos, eu completo essa informação dizendo que Paulo também não está falando aqui no versículo 2 do fardo do pecado. Isso significa que se a sua vida ainda carrega o peso do pecado, se você ainda tem esse fardo sobre você, não espere que um irmão da igreja possa aliviá-lo, pois ele não pode. Só Jesus pode fazer isso. E ele te convida a ir até ele e encontrar esse alívio que só ele pode dar. Portanto, precisamos de um avivamento na comunhão profunda que se manifesta, entre outras coisas, no levar os fardos uns dos outros. Nós precisamos, meus irmãos, e como nós precisamos. É um erro pensar que avivamento se dá apenas em grandes coisas, em grandes acontecimentos. O avivamento também afeta as coisas pequenas, as coisas diárias, as coisas que aparecem ali constantemente no nosso convívio. O avivamento também acontece quando os irmãos se apresentam com os seus ombros para ajudar os outros irmãos a encontrarem alívio nos seus fardos. Que Deus nos abençoe e que o nosso Deus nos dê esses ombros, como Lutero disse, fortes e poderosos. Em resposta a mensagens, peço que os irmãos se coloquem de pé para louvarmos ao Senhor mais uma vez.